Alô, começando do nada, episódio de número 55. E aí, galera, tranquilo? Bem-vindos. Do nada mesmo aqui, não tenho a menor ideia do que a gente vai falar. Uhum. Agora, rolou, agora, inclusive, vi alguma coisa enfim, sim, 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 sim. Abundância, Guilherme, abundância. No episódio anterior, rolou a ideia de escassez e me veio essa ideia na cabeça. Quando se fala de abundância, qual coisa mais abundância, qual coisa mais abundante que você conhece, assim, que você já vivenciou, que você de repente consegue alcançar nesse momento? E não sei se tem algum conceito particular. Quando eu pergunto disso, se tem algum conceito particular, não quero saber do que abundância significa no dicionário. Não, de repente é como a tua mente enxerga ou consegue alcançar isso. E, e quando eu penso de abundância, eu penso em quantidade, quando eu penso em abundância. Eu tenho, e hoje em dia, como eu vejo abundância, tem muito mais a ver com as coisas invisíveis do que as coisas visíveis, assim, apesar de que ainda me choca certas coisas abundantes, assim, que eu consigo mensurar em números, em quantidade, né? Sei lá, riqueza, por exemplo, né? Das mais variadas formas de riqueza ainda me deixa surpreso certas quantias assim. Mas e aí, o que que é abundância? Se tem algum conceito que você de repente surge do nada aí, vai que tem alguma coisa aqui. Abundância é uma crença. Existe essa crença de que a abundância é uma coisa boa. E de que você deveria ter abundância. E que o universo ele Uhum. pode te dar abundância. Coisas assim. Uhum. Isso, por exemplo, a gente estava falando de crença. Isso é mais ou menos o que está estacionado aí na crença coletiva. Então, assim, Sim, e sim, daí, e sim. daí não se questiona muito o que é isso, de onde vem, mas essa parte, vamos dizer, abstrata da nossa realidade, ela não tem muito a ver com quantidade de coisas. Uhum. Essa noção de quantidade é mais uma visão, vamos dizer, humana, porque a gente sente que faltam coisas pra gente, ou gostaria de ter mais coisas, e a gente usa essas coisas para se comparar, para medir, né, se você tá bem ou se você não Uhum. tá bem. Então, Uhum. se a gente for ver por esse lado de como a palavra é vista, né, porque eu acho que Uhum. Se eu você sempre, eu sempre tomo essa, vamos dizer, essa abordagem. A gente tá trabalhando com uma palavra, então abunda, essa então palavra. Não, eu não tô falando agora da desmontar, mas assim, qualquer palavra que a gente falar aqui, essa palavra tá servindo pra gente comunicar. Então, de alguma forma, essa palavra já é vista de alguma forma. Então, a gente tem que conseguir ter uma noção do que quer dizer essa palavra pro nosso contexto. E claro. por que essa palavra é trazida? Então, geralmente ela é trazida por isso, porque as pessoas estão querendo abundância. Então, Uhum. daí, bom, para mim isso é uma crença, eu já deixei assim, mais ou menos claro qual que era a minha visão em relação a essa crença, porque assim, é uma coisa que meio não tem sentido. A pessoa tá querendo isso porque ela tá querendo, é meio que a moda da vez você querer abundância. Então, Uhum. primeiro a gente olhar como que a palavra é vista, em geral, e depois como que a gente poderia dar um sentido para essa palavra que tivesse mais a ver ou que fosse mais útil para a gente conseguir perceber a nossa realidade de uma forma diferente. Então, tomando pelo esse lado aí que você jogou, de como que a abundância está no invisível, né? Uhum. E daí eu utilizaria essa palavra abstrato para falar dessa parte da nossa realidade que a gente não vê, que está configurando também a Aham. nossa realidade. Ah, é como assim, esse aspecto da nossa realidade, ele tem acesso
tanto a escassez como a abundância da maneira que ele quiser. A Uhum. questão, assim, porque a gente nunca vai estar em nenhum dos dois, eu acho, na real. A gente nunca vai estar em escassez ou abundância, a não ser se a gente estiver numa crença de que a gente deveria estar em outra coisa. Mas é como se é, a gente tá no ponto que a gente tem que estar. Eu vejo assim. Sim, sim. Então, É, se você acha que tá faltando alguma coisa pra você, ou se você acha que que você tem coisas demais, então se a gente for buscar no que esse invisível tá dando pra gente, eu acho que ele tá dando uma possibilidade sempre de a gente ter as coisas que a gente tem que ter. E a gente vai ter mais coisas à medida que a gente souber usá-las, que a gente tiver a capacidade e precisar delas. Então, eu acho que se você não tem uhum, uma coisa, é porque você não, de alguma maneira, não precisa, ou você não sabe chegar até ela. Então, o importante não é ter a coisa ou não, mas você aprender a ganhar, a conquistar é, essa coisa na sua vida, né? uhum. E para mim Você falou. essa coisa para mim no fundo no fim das coisas não vai ser sei lá, a moto ou sei lá o que, o emprego, mas seria sempre para mim é tipo como que eu posso perceber, né, a minha realidade. Uhum, Para mim a coisa seria uma informação, uma lógica, né? uhum. Essa coisa de como perceber é muito importante, assim. Tem umas coisas, assim, que na área que eu trabalho também, uma frase que eu escuto muito. Você quer uma vida abundante? A galera geralmente faz essa abordagem, assim. Você quer uma... Às vezes não é nem forma de pergunta. Às vezes a pessoa meio que planta uma ideia na sua cabeça de que você precisa de uma vida abundante para viver bem. E você colocou um ponto importantíssimo, que a gente é uma crença coletiva, é uma crença coletiva de tomar abundância como algo positivo. E eu sempre não. Muito recente, inclusive, eu acho que de uns 3 meses para cá, falando um pouco, pensando um pouco sobre isso, de como certas abordagens são manipuladoras, assim. E o que que é abundante, na verdade, né? O que que significa abundância quando se fala de coisas que são positivas, mas abundância em si não é positiva nem negativa. Sim, coletivamente a gente tende a a criar uma certa intenção positiva em relação a essa palavra. Mas quando as pessoas dizem que eu quero uma vida abundante, e aí elas esquecem que pode ser que elas podem de repente, não vou dizer atrair, não sei se essa é a palavra, mas que elas podem que elas podem estar querendo criar uma pobreza abundante, né? Sei lá, doença em abundância e coisas do tipo. Mas você quer uma vida abundante de quê? E por que que você quer essa vida abundante? É só para você? É pro todo? Como é que é? E quando você fala dessa coisa de perceber como se percebe, não é isso que acontece, essa abundância na vida particular de cada um. Eu penso muito que hoje em dia. Não adianta eu querer ter um carro por ter, não adianta eu querer ter uma casa por ter, não adianta eu querer ter um relacionamento por ter, ou casar por casar, por exemplo, né? Ou viajar por viajar, tipo, não, eu acredito que seja muito além disso, assim. E, e, a, e quando eu penso em abundância, hoje eu penso muito nessa coisa de e o suficiente, né? O que que significa o suficiente para mim hoje? Ah, eu quero uma vida. Tem muitas coisas que eu tenho hoje que não chegam perto do suficiente, tem umas que passam do suficiente, mas que não chegam a ser abundantes, assim. Na verdade, só tem uma coisa na minha vida que é abundante e que se eu fosse viver pensando nisso, tipo, eu não precisaria de mais nada. Que, tipo, ar, eu tenho em abundância. Essa é a coisa mais abundante que eu conheço na minha vida, né? Principalmente para quem já sofreu de asma, sabe o significado de abundância em termos de ar, assim.
E o que eu mais e quando eu entendo de abundância em relação ao que você tem, né, e que você não precisa se preocupar, a abundância é algo que te traz um sentimento de despreocupação. E esse sentimento de relaxamento em relação ao que você pode acessar a qualquer momento, isso para mim é abundância. Isso para mim é, é um sentimento de, sei lá, de algo que realmente você não precisa se preocupar, porque tá aí, tá a todo momento, Tá, tá mas ao mas alcance. vamos dizer, tá bom. Vamos dizer que tem uma coisa que você tem a mais. Vamos dizer que você tá cheio de dinheiro agora. Então você diz que estaria relaxado porque você não precisaria se preocupar. Então, a minha pergunta seria: mas o que que é a preocupação e o que que faz você se preocupar? Da onde vêm as suas preocupações, entende? Porque Uhum, a pessoa pode estar super no fundo o que acontece, né? A pessoa tem muito dinheiro e ela ainda tem ali um mecanismo que está dizendo que ela vai ficar sem. Na uhum, verdade, ela uhum, não aprendeu a olhar para essa qualidade e entender por que que ela tem medo de ficar sem. Então, uhum, a pessoa uhum. pode ter todo o dinheiro e abundância física concreta, mas ela não entende porque, às vezes, é, ela não entende nem como ela ganhou aquilo, ou não, Uhum, tem pessoas que sabem muito bem como ganhar, elas continuam ganhando, mas ainda pode ser, né? Não uhum. quer dizer que não, mas que ela não entenda, ela ainda tenha medo disso, né? E não entende qual que é esse mecanismo de ficar com e ficar sem e tem essa Sim. insegurança. Então, eu acho mais interessante assim, você trabalhar isso que está relacionado, essa segurança, essa necessidade de proteção e todas as coisas que também, no fundo, voltando, são crenças. São crenças que você Uhum. não conseguiu desinstalar. Então, por exemplo, vamos dizer que o que você decidiu acreditar é que você vai ter dinheiro, então você vai ter dinheiro. Só que na base disso tem a crença do medo que está por baixo desse dinheiro. Então, ou seja, você não conseguiu ver o que é uma crença, então as crenças ainda estão te conduzindo, Sim. entende? Sim, agora você falou em coisas interessantes que eu acho que tem um pouco mais a ver com próprios valores, assim, né? De segurança e proteção, por exemplo. Mas se eu tivesse, por exemplo, cheio de grana hoje, e eu não tivesse nem um pouco preocupado com o que poderia acontecer daqui a, sei lá, 6 meses, por exemplo, ah, eu acho que a questão é justamente essa, tipo, hoje, agora, nesse momento, por exemplo. Eu tá com, sei lá, 1.742.000 na conta, entendeu? Para mim não faz a mínima diferença entre eu estar com alguns R$ 1.000 na conta e estar com milhões de reais na conta. Eu estaria, ainda aqui, eu estaria aqui dentro desse formato onde eu tô. E assim, nesse estado emocional que eu tô agora, tipo, eu não, para mim não faz diferença eu ser milionário ou estar na condição que eu tô agora. Eu assim, me sinto bem com isso, mas a preocupação ela não tem a ver com, para mim, tá? Preocupação não tem a ver com o que você vai ou não vai conseguir. Tem a ver mais com o que você encontra na sua vida que preenche você. Porque quando você não tem algo, quando você não encontra algo em você, dentro de você, que não te dá um norte, isso é muito mais preocupante. Porque não Uhum, adianta você ter grana e você não sabe para onde ir com essa grana, uhum, né? Quando você entende que a vida que você vive, ela não é só para você, ao meu ver, isso pode ser até uma crença minha, mas quando eu vivo uma vida que ela não é só para mim, que eu entendo que ela é sobre pessoas que estão ao meu redor, pessoas que precisam do que eu tenho para oferecer, eu acho que a vida fica um pouco mais interessante.
né? Assim como eu também preciso de coisas que muita gente tem e que pode me oferecer. E que tudo é uma troca, né? Então, eu acho que a preocupação tem muito a ver com isso, não tem a ver com, sei lá, o que eu posso conseguir, mas tem a ver até onde eu posso evoluir. Talvez essa hoje talvez seja Uhum. a minha É, preocupação maior. na minha percepção, assim, com mais profundo você for, quando a gente vai dentro da nossa realidade, mais essa questão da escassez ou abundância deixa de ser importante. Ela existe assim num nível mais superficial mesmo, mas quanto mais você está preocupado com escassez e abundância, mais obviamente que isso vai te afetar. Então, o nível em que ela não vai te afetar não é o nível em que você busca supri-la, mas é um nível em que você não tá buscando atendê-las, você tá vendo outras coisas. Então, quanto mais você mergulha dentro da sua realidade, quanto mais profundo você vai, na verdade, menos aflito você se sente. Uhum, E poderia parecer que é o oposto, assim, né? Às vezes a pessoa não se envolve por medo, mas quando você não se envolve, você fica com medo. Quando você se uhum, envolve, você começa. O próprio envolvimento começa a te dar isso que, sei lá, você talvez fosse buscar na abundância ou na escassez dessas coisas. O próprio uhum, envolvimento, ele já vai te alimentando, vai te nutrir. Então, indo por esse lado, você não vai sentir uma escassez, porque você vai se envolvendo, então, o que mais que você quer, sabe? uhum. Agora que você falou, eu lembrei agora de uma palestrante chamada Esther Hicks, e ela fala justamente isso, tipo, quando você deixa de se preocupar, as coisas começam a ficar mais fluidas. E acredito que seja exatamente, falando obviamente de experiência própria, assim. Teve vezes que eu fiquei lá atrás, fiquei extremamente preocupado com certas conquistas, inclusive financeiras, e eu percebi, depois de um tempo, depois de conseguir sair do buraco, eu percebi que quanto mais eu me preocupava, mais a coisa apertava, porque era como se eu não conseguisse ver outras possibilidades ao meu redor. Quando a gente relaxa, quando a gente fica, quando a gente fica mais tranquilo, parece que as coisas ficam mais fáceis de acessar, certas saídas ficam mais fáceis de acessar. E aí que você fala de não se envolver de alguma forma, em algum nível, causa certo medo, e envolver-se talvez seja algo que seja melhor. É como se envolver-se é enfrentar o medo. Ou não exatamente enfrentar, mas participar do medo para ver o que que ele te mostra, o que que ele te ensina, o que que faz, o que que ele faz você descobrir sobre você mesmo. É, E aham. isso tem sido para mim, isso tem sido uma grande sacada, assim, de Se a gente porra, colocar a o palavra. problema, tudo que está acontecendo, e eu começo a perceber assim, putz, tem alguma Se a coisa gente sobre mim. coloca a palavra conflito, assim, ó, é uma palavra-chave. Então, como que você vê essa palavra conflito? É uma coisa que você abre ela para ver o que ela tem dentro e para ver como ela funciona? Ou você tenta fugir dessa palavra? Sim, sim, Se você foge, então justamente você vai ter escassez ou vai ter abundância, porque você está querendo evitar o conflito. Sendo que uhum, se o conflito você percebe como ele faz parte da minha realidade e eu vou ter que passar por ele, então você atravessa. Então, assim, você não está querendo relaxar. Não é isso. uhum, Você está querendo. Parece que é um movimento contrário. Você está querendo entrar de cabeça naquilo. Porque você sabe uhum, que no fundo. Isso não é uma coisa forçada. É que você começa a perceber que no fundo o conflito ele vai te dar mais ferramentas para você lidar com a realidade. Porque uhum, você tá se implicando na sua realidade. Então uhum, você entra para resolver o problema, você tem mais chance de resolver o problema do que a pessoa que não quis, que quis fugir. Então,
E daí a gente vai ter que inventar um monte de vocabulários, que nem escassez, abundância, outras palavras, pra ficar Aham. fugindo. Então daí a gente fica inventando as 7 regras, ou sei lá Uhum. o que você Uhum. quiser, que são, mas no fundo são formas é, de não entrar e falar, porra, o que é isso, né? Como que funcionam Agora, as coisas? agora você falou num assunto que é importantíssimo, talvez a gente aborde isso num outro episódio, essa questão de conflito. Conflito, você foge ou você confronta? Eu tenho uma outra perspectiva sobre isso também, hoje, porque antigamente eu confrontava muito e usava, acho que, uma energia desproporcional em determinados conflitos, principalmente comigo mesmo. Legal. Então, provavelmente a gente fica para a próxima série de conflito. Vocês estão convidados para deixar comentários e temas no canal do Spreaker do Nada, ou pelo e-mail donadamedia@gmail.com, ou através do YouTube, no canal Guilherme Bicudo. Obrigado a todos. Valeu, galera, um abraço. Abraço.